Salve o Redentor, o Racional Superior. E em nome do Racional Superior da Terra, o senhor Manuel Jacinto Coelho, eu saúdo todos os internautas, todos e todas, né? Internautas que estarão nos assistindo. Nós vamos falar do advento da cultura racional na Terra. O que é cultura racional? É a cultura do desenvolvimento do raciocínio. A humanidade ela vinha sendo preparada pelo conhecimento acadêmico e científico, que nós, estudantes de cultura racional, chamamos de conhecimento artificial. Esse conhecimento que nós fazemos nas escolas, ele foi e ainda continua sendo preciso e necessário. Só que ele é incompleto. E para que ele se complete, o ser humano agora precisa estudar a cultura racional. Ela nasceu no Brasil no ano de 1935, do século passado, né? Portanto. E quem foi que nos trouxe a cultura racional, o precursor da cultura racional, foi o brasileiro carioca, o senhor Manuel Jacinto Coelho. Então, a cultura racional ela é urgente e emergente para a humanidade, porque ela vem nos revelar quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Soa, assim, para todos que estão nos escutando, como se fosse algo que muitos já estão acostumados, né? Ouvir isso. Daqui e de lá, da filosofia, da ciência, da religião. Mas a cultura racional, ela não é filosofia. Ela não é ciência acadêmica. Ela não é religião, não é seita, não é doutrina, não é espiritismo e espiritualismo. Ela vem de um plano além deste que nós estamos acostumados e habituados. É um plano muito além do Sol. De um supermundo, que é o mundo racional. O mundo racional é o primeiro mundo. Este mundo que nós vivemos é o segundo mundo. O pensamento acadêmico, o pensamento concreto, evoluiu e chegou à conclusão de que não existe efeito sem causa. Não existe segundo sem primeiro. Não existe filho sem pai. E é dentro dessa lógica, usando o pensamento evoluído, portanto, eu estou articulando agora um pensamento racional, eu não estou ainda raciocinando, eu sou um estudante de cultura racional para raciocinar. Mas usando o pensamento racional, eu estou levando você a entender que o mundo a qual né, deu origem a este que nós vivemos é o primeiro mundo, que é o mundo racional. E que a vida no mundo racional, ela está no seu estado natural. Lá nós temos o direito de viver, efetivamente. Aqui nesse segundo mundo, na matéria, nós não temos o direito de viver. Porque nós somos formados aqui, neste mundo que nós conhecemos, abaixo do Sol, por duas energias.
a energia elétrica e magnética, o eletromagnetismo. E este corpo humano, ele é um aparelho elétrico e magnético. É um corpo em matéria, fluídica, elétrica e magnética. A matéria, como também o pensamento concreto, evoluiu e chegou à conclusão, ao dissecar matéria, foi revelado, através do pensamento evoluído, do pensamento concreto, que ela é energia condensada e que matéria é indestrutível. Deixa eu corrigir. A energia é indestrutível. A matéria é energia condensada. A matéria, portanto, ela é provisória e passageira. É por essa razão que nós, seres humanos, estamos aqui numa classe, que é a classe de animal racional. Estudando a cultura racional, vamos compreender que a partir de 1935, nós estamos já na classe de aparelho racional primário. Mas para o início do entendimento, para quem está leigo com relação à cultura racional, essa classe a qual o ser humano, a espécie humana, pertence é a de animal racional. E pasmem todos nós, que isso é uma comprovação que qualquer um, quando, depois dos 7 anos, como se diz aqui embaixo, atinge o uso da razão, já sente logo. É uma classe de sofredores e imortais. A cultura racional, através dos livros Universo em Desencanto, este é o primeiro volume, ela nos revela que esse estado ao qual nós nos encontramos é um estado constante de transformações, mudanças. E essa situação a qual nós nos encontramos, de mortais, na verdade, é a lei da transformação da natureza fora do seu estado natural. Porque no mundo racional, a vida é eterna. Não há morte. Não há envelhecimento. E a verdadeira humanidade se encontra no seu estado natural, que são corpos diferentes desses, provisórios e passageiros, que a espécie humana tem. A espécie humana, numa linguagem didática, decaída. Esses corpos que nós temos é uma máquina, um corpo humano, formado por a máquina do pensamento, a máquina da imaginação. Nós temos 3 máquinas aqui na cabeça. A máquina do pensamento, a máquina da imaginação e a máquina do raciocínio. E o próprio corpo humano é cheio de máquinas, cheio de órgãos. Nós temos os órgãos do nosso sentido, a nossa visão, audição, olfato, paladar, tato. E nós temos os aparelhos respiratório, circulatório, digestório, excretor, enfim. Como todos nós estudamos aqui no campo do pensamento concreto. Só que dentro da nossa cabeça existe uma máquina, que nós, a princípio, vamos chamar de terceira máquina, que em ordem de grandeza ela é a primeira. Essa máquina é o que restou dos corpos anteriores que já tivemos, a espécie humana. Aí eu me reporto novamente ao mundo racional. Lá a vida está no seu estado natural, eterna, não envelhece, não há morte. E os corpos, que são diferentes desses,
Eles são corpos de energia, de massa cósmica, pura, limpa e perfeita. E esses corpos são pequenos e ovais. Aliás, a partir de 1935, os habitantes do mundo racional, porque chegou a fase racional na Terra, como nos certifica a cultura racional, eles estão aqui se apresentando de diversas formas, principalmente na forma de luzes. Eles se ligam ao campo eletromagnético do Sol, dessa galáxia Terra, e aparece em forma de luz, de vários tamanhos, vários matizes. E também a cor predominante é prateada, mas também em outras cores, como azul, amarelo. E eles estão fazendo isso chamando a atenção da humanidade que houve uma mudança na natureza. Essa mudança ela está comprovada e revelada aqui no livro deles, dos nossos irmãos, que o livro de cultura racional, Universo e Desencanto, é de autoria do mundo racional, do racional superior. Aqui no livro Universo e Desencanto, nós temos letras e palavras, assuntos materializados. Mas a energia a qual essas letras e palavras estão materializadas é a energia racional. A energia racional, ao estudarmos o livro Universo e Desencanto, ela desenvolve o raciocínio da humanidade, do ser humano, para o equilíbrio perdido, quando houve a saída do mundo racional e perdemos a vida que tínhamos. E por um processo de transformação, como está explicado no livro Universo e Desencanto, passamos a ter uma outra vida, uma segunda vida, que, aliás, essa já é a terceira. Mas no estudo da cultura racional, vamos entender com detalhes isso. No momento, a ênfase que eu preciso compartilhar com meus irmãos contemporâneos é que a espécie humana ela é de uma raça só. Ela é de raça racional. E ela está aqui deformada. A massa cósmica aqui não é mais pura, nem limpa, nem perfeita. Ela está degenerada. Ela está poluída. Ela está enfraquecida. Porque a energia racional, ela passou a derivar dela duas energias quando saiu do seu estado natural, que são as energias elétrica e magnética. Essas energias, elas, em forma de líquido, que é o sêmen, elas nos criam, mas também nos destrói. Por estarem fora do seu estado natural, elas são provisórias e passageiras. Então, eu sei, por exemplo, de onde eu vim. Ora, eu vim do espermatozoide, isso falando sob o ponto de vista do pensamento concreto, que concretizou na matéria, dessa mecânica do magnetismo material. Eu vim do espermatozoide e do óvulo. O espermatozoide do meu pai e o óvulo da minha mãe. E ao se encontrar no processo da fecundação, gerou uma célula ovo ou zigoto. E daí, essa célula passou a ser duas células, em um processo de divisão celular, de transformação, que essa natureza ela é de transformação por estar fora do seu estado natural. Em seguida, eu passei a ser 4 células, e mais em seguida, e assim, eu passei a ser 8, 16, 32 células, 64 células, e em torno de 64 a 100 células, eu passei a ser uma figura embriológica chamada mórula.
Eu não vou entrar no detalhe da embriologia por eu ser um biólogo. Eu não estou necessariamente pretendendo falar a linguagem acadêmica aqui. O que eu estou tentando colocar aqui para nós refletirmos é que nós estamos dentro de um campo, dentro de uma vida que não é a verdadeira vida. Ela é provisória e passageira. E, portanto, ela é de constante transformação. E logo mais eu fui o quê? Aí outra figura embriológica chamada de blástula, depois a gástrula, depois a organogênese, aí essa muitos vão lembrar. Aí começou, até o segundo mês de gestação da minha saudosa mamãe, lá eu era o quê? Todo ser humano que estava no ventre da sua mãe era um embriãozinho. A fase embrionária ela vai até o segundo mês de gestação da espécie humana, que é de 9 meses. Logo em seguida, começa a fase fetal. Aí passa a ser um feto. O organismozinho já está todo pronto. Feito, a feitura dele foi feita pelos genes, que Mendel descobriu com o nome de fatores. E que aqui nós vamos chamar, sob o ponto de vista clássico, do pensamento concreto, de micróbios. E aqui o racional superior utiliza, portanto, a linguagem dos vírus e microvírus. Que tem a célula, lá dentro da célula, no núcleo, tem os cromossomos, dentro dos cromossomos tem os genes, e os genes, hoje, dissecando tudo isso, nós sabemos que é um segmento, um pedaço da molécula de DNA, que não passa de uma estrutura viral. Um micróbio visível e invisível. Muito bem, esses construtores fizeram todo esse processo de construção do hemisfério direito do nosso cérebro, o hemisfério esquerdo, que isso é eletromagnetismo. Aí foram construindo o coração, foram construindo o pulmão, o fígado, e assim por diante. Toda que com 2 meses que passa para o estado fetal, nós já estamos prontos. Aí a gente começa a esperar o tempo, porque na natureza tudo tem seu tempo. Nós vamos esperar 9 meses, e às vezes o mais apressado, mas isso faz parte aqui desse campo, com 7 meses nasce. E vão para a incubadeira, etc. Mas o normal, entre aspas, né? E nós não estamos dentro de um estado normal, nós estamos dentro de um estado anormal, que a própria gestação é uma inflamação. Mas com 9 meses nascemos. Muito bem, aí veio à tona. Só que eu quero dar uma ênfase, quando eu estava dizendo sobre a construção desse corpo humano, as energias eletromagnéticas, elas constroem, através desse líquido, né, o sêmen, e o encontro com o óvulo, e tudo isso que nós descrevemos, elas constroem o corpo, mas tem uma parte que essas duas energias não elaboram, não geram, não formam. Essa parte é justamente a parte que está no nosso ístimo do mesencéfalo, que é conhecidíssima já, porque popularizou-se, não está mais só dentro do âmbito acadêmico, é que nós chamamos de glândula pineal, a epífise. Epi, de acima de, e fise de natureza, uma natureza superior do ser humano. Assim como nós temos a hipófise, que parece um carocinho de ervilha. Só que a hipófise, hipo, abaixo de, esse prefixo, e fise, natureza. Então, a natureza inferior do ser humano é comandada pela hipófise, que a gente chama até a glândula do vestibular. Mas aqui eu quero tratar da epífise, da pineal. A pineal está no ístimo do mesencéfalo, aqui na base do cérebro, perto do cerebelo. Se nós pegarmos, por exemplo, como eu tive a oportunidade, e muitos de nós pode ver isso no livro, dissecar o cérebro, o encéfalo humano, ele abre em 2 hemisférios, que é o hemisfério direito, que isso aí foi construído pela energia elétrica, que comanda o pensamento do ser humano, que é uma máquina do pensamento, e o hemisfério esquerdo, que é comandado pela energia magnética, a imaginação do ser humano. E não deixa de ser também um pensamento imaginativo. Mas, no istmo mesencéfalo, próximo ao cerebelo, nós vamos encontrar a glândula pineal. Esta glândula pineal é justamente a materialização
do habitante do mundo racional, o corpo anterior a esse, causador desse, e causador dessa vida e deste segundo mundo. Como nós dissemos, não há segundo sem primeiro e não há efeito sem causa. Quando nós olhamos esse mundo, nós sabemos que esse mundo ele não foi feito como ele está agora. Ele vem de uma transformação, de uma evolução. E nós estudamos com o pensamento concreto, acadêmico, como se deu a origem desse mundo, desse universo. Como se deu a origem da vida. A gente olha para cima e vê o sol. Enxerga a lua. De noite a gente enxerga as estrelas. E aqui embaixo nós somos cercados por água, terra, onde nos estabelecemos. E temos companheiros aqui, habitando conosco, irmãos nossos, da classe B, né, que são os animais irracionais. Mas temos também as plantas, que é um reino que mantém o reino animal, através da fotossíntese. E temos também os minerais. E a gente haja estudar, haja querer entender tudo isso. E nós chegarmos a entender que eles não estão aqui conosco, assim, dessa forma, o tempo todo. Teve uma hora que eles foram criados. Mas aqui dentro desse segundo mundo, nada se cria. Mais uma vez, nós entramos no conhecimento da evolução do pensamento concreto. Nada se perde, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E, na verdade, eles são fruto de uma transformação, que é a planície racional, dentro do mundo racional. E os habitantes do mundo racional é que progrediram essa planície, que ainda não estava pronta para entrar em progresso. E eles desencadearam o progresso por conta própria. E como são detentores do livre-arbítrio, da liberdade, não existe no mundo perfeito, onde os seres são de massa cósmica pura, limpa e perfeita, racionais puro, limpo e perfeito no seu progresso, não existe coação de liberdade. Eles foram, é claro, chamados à atenção, que essa parte ela estava sendo preparada ainda para entrar em progresso. Mas foram passear nessa parte, que é uma forma de falar, para dizer que eles desencadearam um projeto, um progresso nessa área, e ficou por conta própria. E desencadeou o quê? Esse pedaço da planície, ele desceu numa espiral. E esses habitantes, com esses corpos, nossos irmãos, né? A humanidade no seu estado natural, de corpo de massa cósmica pura, limpa e perfeita, eles foram perdendo a energia deles, as virtudes, como o racional superior nos ensina. Virtudes, elas são vidas, é vitalidade, vida verdadeira, e que não pode ser destruída, e que se transformam em outras vidas. E o que aconteceu? O Sol, que tanto a gente queria entender, que para o pensamento concreto, ele trata-se de uma estrela de quinta grandeza, etc., etc., mas o Sol, ele é de origem das virtudes que os racionais, uns tantos habitantes, que não foram poucos, foram muitos, foram progredir a parte que não estava pronta para entrar em progresso. E esta parte ficou por conta própria. E essas virtudes perdidas se transformaram em outras vidas. Elas foram sendo perdidas e depois, por afinidade, se aglutinaram e formaram um foco de luz, que mais tarde, esse brasão que nós conhecemos, que é o Sol, que ele é o dono, o comandante dessa comarca, que é essa galáxia Terra. E a feitura aqui, ele é o pai. A feitura aqui, ela é derivada da água, que só tem vida na matéria por causa da água, é a água que origina a vida. O Sol é o pai, a água, ela é a mãe.
uma linguagem tão familiar nossa. E a terra onde nós pisamos, que se não tiver água, se a água não penetrar na terra, nada gera. Inclusive se não tiver o sol gerando. A terra passa a ser a mãe de criação. No início da formação desta nova vida, que os racionais perderam a vida anterior, a própria Terra, ela serviu de incubadeira para a emergência, emergiu a primitiva espécie humana, que nós chamamos de animal racional, que na ocasião não era o animal racional, era uma forma de monstro, os monstrinhos. Passamos por 7 fases de monstros, 7 eternidades. E depois passamos uma transformação melhorada, que foi a fase de selvagens. Também passamos por 7 fases de selvagens. E depois iniciamos a fase da civilização. De lá para cá, conta-se, na Gênese racional, 21 eternidades. Nós estamos na 21ª. Nesse período todo foi desenvolvido, e muito, o corpo humano, essa máquina. E o nosso encéfalo, através da máquina do pensamento, hemisfério direito, e imaginação, hemisfério esquerdo, eles foram trabalhados e muito pelas 2 energias, a energia elétrica e a energia magnética. Num primeiro momento, pela energia magnética, desenvolvendo visão, fala, imagens. E depois, a energia elétrica entrando em cena para melhorar, aperfeiçoar tudo. Fazer com que nós descobríssemos essa cultura artificial, essa cultura acadêmica da evolução do pensamento concreto, que ele se concretizou na matéria. E tudo isso está sendo uma evolução dentro do campo do raciocínio. O raciocínio ficou esperando sua vez, que a partir de agora, no 3º milênio, que iniciou em 1935, a natureza ela mudou, ela evoluiu. Mais uma vez, ela mudou de fase. E ela causa um certo impacto. Porque quando uma fase nova entra, a outra fase ela se retira. Assim foi quando os selvagens entraram em cena, a fase de monstro ela foi liquidada pela natureza. E depois, quando a fase da civilização entrou, a fase dos selvagens foi liquidada paulatinamente pela natureza. Nós já temos uns resquícios de amostra, para justamente entendermos que já houve uma fase selvagem. Não necessária essa das amostras, mas no estudo da cultura racional você vai saber que houve a fase dos selvagens. E houve a fase em que nós não tínhamos instrução. Antes dessa, nós tivemos a fase do Homem da Pedra. Essa a gente já lembra um pouco, Homem das Cavernas. A Idade da Pedra. E depois a fase que nós não tínhamos instrução, e logo em seguida começou a fase da instrução, onde essas 2 energias que comandam a vida nessa galáxia Terra, elétrica e magnética, elas elaboraram, através das próprias ferramentas, que somos nós, os seres humanos, o alfabeto, os algarismos. Isso, os números, as letras, as palavras. E isso se deu por longos e longos tempos, que aprendemos a contar recentemente, na história evolutiva nossa, mas isso aí podemos falar em termos de bilhões de anos. Mas as eternidades que nós estamos, desde quando começou na fase lá de monstros, até agora a fase de civilizado, conta-se 21 eternidade, e a eternidade ela não tem uma contagem de tempo nosso aqui. Pode-se dizer, para o entendimento nosso, é como se fosse eterno, porque parece que não muda. Então, seria um espaço de tempo dentro da deformação, porque nós ficamos presos ao tempo e ao espaço. E eu quero lembrar também, quando eu falava do feto, de nós nascermos e etc., quando nós colocamos que tem uma máquina, o istmo mesencéfalo, que é a pineal, que não foi
desenvolvida ainda, ela está agora sendo desenvolvida pela energia racional, que é a desmaterialização do habitante do mundo racional, da energia dele, para que ele tome a forma corpórea do seu estado natural e volte ao primeiro mundo. E está havendo a aproximação e a preparação da extinção da fase do animal racional. Dentro agora da fase racional, nós estamos sendo preparados para desenvolver essa máquina do raciocínio, para termos equilíbrio, para termos paz, fraternidade e concórdia universal. Então, lá atrás, quando as 7 partes já estavam completas, a natureza, esse conjunto energético e fluídico, parou de gerar do chão, porque gerou os exemplares da espécie humana, que foi a primeira primitiva a nascer, muito depois, na 15ª eternidade, que começou a nascer os irracionais, e bem antes houve a geração das plantas, do reino vegetal, não dessa forma, as primitivas. E o ser humano e os demais seres que já estavam aqui, nesse plano, passaram a ser máquina de reprodução de filhos e irmãos. Porque todos nós existe uma unidade, uma irmandade entre nós. O pensamento concreto acadêmico, mais uma vez, comprova isso. Se nós pegarmos, por exemplo, uma samambaia e um elefante, aí você diz, o que é que essa samambaia tem a ver com o elefante? Qual é a semelhança que eles têm? A princípio, a samambaia é uma planta, né, uma das mais primitivas e ornamental hoje, com a sua evolução, e o elefante não tem muita parecência, ou nada. Porém, se você for estudar a nível microscópico, você vai ver que ambas são formadas por células e que tem as estruturas das organelas e que tem lá no seu núcleo o material genético, que são os micróbios, ou os genes que fazem a feitura daquela forma. Então, a nível citológico e a nível molecular, são parecidos. E ainda compartilham um código genético em comum, com as suas bases lá nitrogenadas, seus fosfatos, e o seu DNA, portanto. É claro que dentro de cada espécie, cada modelo, a natureza limitou a sua forma e a sua reprodução. Cachorro só gera cachorro, gato só gera gato, ser humano só gera ser humano, samambaia só gera samambaia, jacaré só gera jacaré, elefante só gera elefante, e assim por diante. Então, a partir da hora que o ser humano, que este universo, né, encantado para nós, do pensamento concreto e acadêmico, foi estruturado, essas máquinas passaram a ser, esses seres, reproduzindo as suas próprias espécies, como até hoje. Né? Ninguém planta lá no seu quintal mamão, uma semente de mamão, e espera depois colher abacate. Isso qualquer criança sabe. E essa evolução ela se deu porque tudo estava fora do seu estado natural. E a energia racional agora, a partir de 1985, ela está orbitando a Terra. Em órbita da Terra, ela está comandando a natureza, que estava com seu ciclo incompleto, por estar fora do seu estado natural. Ela estava só
E toda e qualquer matéria que nós conhecemos, e até a antimatéria, vem da energia. Tudo é energia transformada em matéria. E o processo da morte aconteceu, que foi um meio que a natureza teve para transformando, lapidando, melhorando, evoluindo, aperfeiçoando, chegar onde nós chegamos, para que ficássemos preparados, né, para ser recuperados. Agora para a fase racional, pela energia racional. Então a energia racional vai permitir que nós desenvolvamos nosso raciocínio, né, e desenvolvamos a nossa vidência racional, desenvolvamos o nosso aparelho racional, o corpo humano, e desmaterializemos a energia que está materializada, que é o habitante do mundo racional, que está na forma de glândula pineal, a máquina do raciocínio. E nós teremos um outro patamar de vida, um outro nível de vida. A humanidade vai viver, a partir daí, em concórdia, todos concordando com todos, e passando a se conhecer, e sabendo que não é mais animal racional, sofredor e mortal. Porque essa não é a verdadeira vida. Essas duas energias que nos constroem, ela mesma nos destrói. E para vivermos aqui, nós precisamos trabalhar para sobreviver. Porque se não trabalharmos, morreremos. É um imperativo de estarmos vivendo fora do nosso estado natural. O nosso estado natural, ele permite que o ser, que é eterno, de vida própria, de massa cósmica pura, limpa e perfeita, tenha uma estabilidade e se autoalimente. Aqui, fora do nosso estado natural, lá do mundo racional, aqui no segundo mundo, nós temos que lutar diariamente para fazer pelo menos 3 refeições, porque nós temos que nos alimentar de eletromagnetismo, que é através de todos esses alimentos que nós colocamos na nossa mesa, a proteína, que vem tanto de fonte animal como vegetal, os carboidratos, os lipídios, os sais minerais, as vitaminas, e assim, faltando um, dá sérios problemas na nossa vida. Então, nós temos que tê-los à mesa. E tudo isso aí é gerado do chão, da terra, das sementes que foram elaboradas para esse fim, pelas essas duas energias. Só que agora nós estamos diante de um problema, para encerrarmos esse momento de conversa racional. Nós estamos de um momento crucial, porque a partir de 1935, como eu vos disse, e todos poderão comprovar, estudando a cultura racional do livro Universo e Desencanto, houve a mudança de fase da natureza. A natureza está sendo comandada pela energia racional, e agora é tempo de desenvolver as 4 partes essenciais do corpo humano. Não é mais tempo de desenvolver o pensamento, que ele já está muito evoluído. Ele já atingiu o seu limite. E muito menos a imaginação. E o pensamento e a imaginação não foram feitos para acertar. E na matéria, tudo que tem princípio tem fim. E chegou o fim, em 1935, da missão do pensamento, da missão da imaginação, como condutores da vida. Eles estavam presentes, e muito bem presentes, e ainda estão, para nos preparar para sermos recuperados agora pela fase racional. Então, nós precisamos estudar a cultura racional, do desenvolvimento do raciocínio, para que a humanidade possa frear, embargar esta violência, este terrorismo, estes males que lhe afetam, esta poluição que é própria da lei da degeneração e esse enfraquecimento da vida. A energia racional vai recuperar esses sistemas todos. E o principal alvo da energia racional no momento atual é o ser humano, o aparelho racional. Para que nós progridamos para a etapa da classe de
racional, mediadores. É supremacia racional e depois racional puro, limpo, perfeito. Nós vamos ficar imune à ação das energias eletromagnéticas. A causa da violência que está assombrando o mundo todo é exatamente a paralisação do pensamento. A natureza não está mais alimentando o pensamento do pensamento. Porque a fase mudou. Ela precisa agora alimentar o raciocínio, que, como eu acredito que alguns já entenderam, ou a maioria, não é o pensamento concreto, concretizado na matéria, pela mecânica do magnetismo material. O raciocínio foi falado que nós tínhamos essa terceira máquina. Por isso, quando o pensamento evoluiu, nós confundimos ele com raciocínio. É natural chamar ele na academia. Vamos raciocinar, vamos fazer isso, aquilo, outro. E a gente já traz até o vestígio do poder do raciocínio, porque quando a gente diz vamos raciocinar, ele sempre acerta. O pensamento ele acerta de vez em quando, mas só que o raciocínio ele não estava funcionando fora da sua fase, porque ele precisa ser alimentado pela sua energia. Cada máquina dessa funcionou de acordo com o seu combustível, a sua energia. A energia magnética desenvolveu a máquina da imaginação. A energia, no primeiro milênio, a energia elétrica desenvolveu a máquina do pensamento, no segundo milênio. E agora, no terceiro milênio, a energia racional está presente em órbita da Terra para desenvolver a máquina do raciocínio. Isso é uma evolução natural da natureza. Todos vão sentir essa ação. Mas só que a vida do espécime, ou seja, do indivíduo, não dá tempo para eu esperar. Eu vivo algumas dezenas de anos e eu vou esperar que a natureza desenvolva o meu raciocínio. Ela é uma potência que está desenvolvendo o raciocínio de todos, inclusive das gerações novas. Mas nós temos aqui a energia racional materializada no conhecimento da cultura racional, explicando a origem do Sol, a origem da Lua, a origem das estrelas, a origem da Terra, a origem da água, a origem dos animais e a origem dos vegetais. E nesse estudo, nós adentramos numa coisa que o pensamento é limitado. Ele evoluiu e disse que não tem efeito sem causa, mas ele não sabe chegar à causa, porque exata, porque eu sabendo a causa, eu elimino o efeito. Ora, quem não queria aqui acabar com as guerras? Quem não queria aqui no planeta acabar com a violência, acabar com a desumanidade, acabar com a fome, acabar com a ilusão, acabar com uma série de coisas, com o câncer, com a AIDS? Quem não queria? Ora, o pensamento quer. Nesse momento estão aí os laboratórios, a ciência estudando e pesquisando para tentar um remédio para que isso seja solucionado. As ciências sociais, as ciências exatas, as ciências humanas, todas se esforçando para trazer para o ser humano uma melhoria de vida. Mas se surpreenderam porque não conseguiu. Pensava-se que, com mais estudo que nós estamos, estaríamos vivendo a fase do paraíso na Terra. Mas o que nós estamos vendo é o pensador se destruir. Ele fez uma bomba, gente. Encheu esse planeta de bomba, de ogivas nucleares, que o pensamento descobriu, para se autodestruir, ou não se conhecer. E não precisa nem todas essas ogivas, porque nós só temos um planeta. Tem ogivas aqui, nucleares, para destruir 3, 4 planetas. E não é preciso tudo isso. E nem será. E todos nós ficamos um pouco com medo de tudo isso. Mas a violência presente na humanidade hoje, que aumenta, é devido à paralisação do pensamento. E quanto mais o ser humano insistir em pensar dentro da fase do raciocínio, mais ele vai se dar mal. Isso é uma mecânica, é uma lógica, que é provada e comprovada nos estudos da cultura racional. Porque não existe efeito sem causa. O pensamento parou aí.
E como eu vos disse, ele não chega à causa exata. De vez em quando ele chega. Aí arranja um remédio para remediar. Mas só que o raciocínio, que é o dono da vida e o dono desse segundo mundo, o raciocínio não só ele nos explica o efeito, a causa do efeito, porque não existe efeito sem causa, ele nos explica a origem da causa. O pensamento fica perplexo. A origem da causa. Mas não para por aí, porque toda causa tem sua origem, mas toda origem tem sua base, para ter justamente a certeza da lógica e das provas e comprovações. E é isso que a cultura racional nos traz. Ela está materializada, a energia racional, para desmaterializar a energia racional, que está materializada na forma de um habitante do mundo racional, que é o causador de tudo isso. E nós já somos frutos da massa cósmica da planície racional, juntamente com o habitante, e forma essas três partes, três máquinas na cabeça. A violência, ela está cavalgando. Só que, devido à natureza não estar mais alimentando o pensamento do pensador, muitos estão com o pensamento seco. E não é por outra razão que existe o império do terrorismo. Porque quando o ser humano passa a não mais sentir, porque quem transmite o sentimento é justamente o pensamento, e o pensamento tendo seco na cabeça do ser humano, ele não sente, ele se torna um monstro. E eu não preciso entrar em detalhes do rio de sangue que a Terra está sendo palco atualmente. E como é, senhoras e senhores, meus irmãos contemporâneos, internautas, que nos dão a honra de parar e escutar um pouco sobre o que estamos falando. Como é que podemos resolver isso assim? Desenvolvendo o raciocínio, que é a fase dele. E a energia racional ela tem o poder de neutralizar, de eliminar os efeitos da energia, das energias elétrica e magnética. Então, a humanidade, a causa de todos os males que está acontecendo, foi uma mudança de fase da natureza. A natureza mudou da fase de animal racional para a fase racional, da fase do pensamento, portanto, e da imaginação, para a fase do desenvolvimento do raciocínio. E o ser humano precisa saber disso. Ele vai contribuir com ele e com o planeta. Desenvolvendo o raciocínio, quando todos nós estivermos com ele desenvolvido, a Terra será um paraíso racional. Porque no raciocínio está a concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. Nós já temos 80 anos de fase racional na Terra. Na verdade, a fase ela foi fundada em 1903, a 30 de dezembro, quando um habitante do mundo racional ele se materializou aqui conosco. Como assim? Não, calma lá. Da mesma forma como a gente nasce, eu, você, ele, ela, nós, vós, eles e elas, ele nasceu aqui. Ele teve um pai, ele teve uma mãe, teve um país. E teve um corpo. Então, ele se chamou Manuel Jacinto Coelho, em 1903, 30 de dezembro. E o seu pai, o Manuel, músico, e sua mãe, professora de piano, a Dona Rosa, foram os escolhidos para que ele aqui se materializasse, pelo processo natural da deformação. Que essa deformação ela não é o verdadeiro estado natural. Muito bem. E com 33 anos ele começou a sua obra. Ele trabalhou no governo brasileiro, governo Bolsonaro como federal,
E, com 33 anos, o racional superior se apresenta para ele, como nós podemos, ao estudar cultura racional, ver a riqueza de detalhes sobre esse evento. O que eu quero dar ênfase aqui nesse momento é que não foi assim que ele apareceu, ou coisa antinatural. Nós estamos fora do nosso estado natural, mas tudo aqui segue uma norma, porque as leis naturais verdadeiras, elas é que regem a natureza fora do seu estado natural, essa natureza deformada, a natureza verdadeira. E principalmente agora que ela está sendo comandada pela energia racional. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que para que nós tivéssemos condições de ter a energia racional materializada, além de ela estar orbitando a Terra, que houve a junção dos dois mundos, do primeiro mundo com o segundo, abriu as portas do primeiro mundo, para que a energia racional viesse fazer a recuperação desses sistemas decaídos. E, portanto, foi preciso que um de lá viesse para cá. Não dava para ser desse que, como nós, já estávamos aqui, deformados. Porque nós só sabemos o que é pensamento e imaginação. Na verdade, entre aspas. Porque nós não sabíamos por que pensávamos, por que imaginávamos. E achávamos que o pensamento e a imaginação era uma coisa natural. Não é natural. E pensávamos ainda que era uma coisa eterna. Não é eterna. E não sabíamos qual era a missão do pensamento. O pensamento foi feito para lapidar. Ele não foi feito para acertar. Você nunca vai acertar com o pensamento. Você acerta de vez em quando, aparentemente. Porque ele foi feito justamente para a solução das coisas na vida do chão. Mas só que nós não somos seres, efetivamente, daqui do chão. Quando eu falo chão, dessas energias eletromagnéticas. Dessas 7 partes aqui, de Sol, Lua, Estrela, água, terra, animais e vegetais. Nós somos, a humanidade, o ser humano, é extraterreno. A prova disso está no istmo mesencéfalo dele, nosso, de cada um de nós. E nós estamos aqui divulgando, propagando, com urgência e emergência, a cultura racional, contida nos livros do Universo Desencanto, onde, ao longo desses 80 anos, já tem mais de 80 milhões de leitores no mundo todo, e só no Brasil nós temos mais de 10 milhões de leitores. E dentre esses, muitos estudantes. Porque a cultura racional ela foi feita para estudar. Não foi feita para ser lida. É um estudo de desenvolvimento. Porque precisa desenvolver a máquina do raciocínio. A natureza está fazendo isso. E com a potência do pensamento desenvolvido, nós vamos estudar a cultura racional e a energia racional vai desenvolver o raciocínio, vai desenvolver nossa evidência racional. Nós vamos ter prova dessas coisas que estamos falando, dos seres visíveis, que nós já conhecemos aparentemente, superficialmente, mas vamos também adentrar no conhecimento dos seres invisíveis, que são deformados também, e que convivem conosco nesse mundo, e nessa galáxia Terra. E depois da evidência racional, nós vamos desenvolver o aparelho, o corpo humano, que é um processo energético cirúrgico muito delicado. Que a energia racional, à medida que você estuda, e tem horas de estudo, diariamente, a energia racional ela vai desmagnetizando o corpo humano, desmaterializando o corpo humano, melhor dizendo, das energias eletromagnéticas. Vai desligando o corpo do aparelho das energias eletromagnéticas. Nós vamos ficando imune a todo e qualquer tipo de doença causada pela energia eletromagnética. E são essas que nós conhecemos e catalogamos na nossa medicina. E de todos os males. Isso vai se dar no grau que cada um vai se esforçar para fazer. Quanto mais estudar, mais em contato com a energia racional, mais rápido você desenvolve tudo isso. Você desmagnetiza, desmaterializa, se desliga dessas duas energias. E você vai ficando ligado à energia racional. E ela vai tomando o comando da vida para nos recuperar para a verdadeira vida. E nós vamos sair dessa classe de sofredores imortais. E vamos voltar ao nosso estado natural, de racional puro, limpo e perfeito. Mas isso não vai se dar assim. Vai ser todo um processo em que a humanidade vai viver o paraíso racional aqui na Terra.
quando todos estiverem com o raciocínio desenvolvido. E isso é maravilhoso. Isso não é conversa para boi dormir. Essas mais de 10 milhões de pessoas e mais de 80 milhões de pessoas de todo mundo estão tendo as provas e as comprovações da sua vida ficar cada vez mais estável, vivendo cada vez mais em paz, em sossego, e tendo a alegria de viver, porque a vida é bela, e dentro do limite, porque tudo tem limite. Se comer demais, faz mal. Se comer de menos, também faz mal. Se beber demais, faz mal. A água, tá? Se beber de menos, também faz mal. Então, tudo tem que ter dentro do limite. O corpo vai fazendo o seu jogo de cintura, né? Se eu como demais, vai começando a vir magnetismo. Cada vez mais, né? Materializando cada vez mais gorduras. E a gente vai ficando obeso. E diga-se de passagem que a obesidade é um grande mal hoje na nossa espécie humana, que causa N problemas como o nosso sistema circulatório, né? O nosso coraçãozinho. Para bombear aí dezenas e dezenas de anos num corpo, ele vai sentindo muita dificuldade. O corpo humano foi feito para se movimentar e para atender limites. E ninguém é igual ao outro. O que serve para um, necessariamente não vai servir para o outro. Serve na dose de cada um. Muito bem. Por hoje, isso que nós queríamos compartilhar, meu caro internauta, com você, de coração, racionalmente. Dê uma chance para você, estude. Eu não quero pedir de você que acredite no que eu estou falando. Isso aí seria irracional. Isso aí é do pensamento e da imaginação. Isso não é doutrina. Eu não estou tratando de doutrinação, que foi, não somos contra a doutrinação, ela foi precisa e necessária para lapidar, para preparar o ser humano. Por isso que existem inúmeras religiões, existem inúmeras escolas filosóficas, existe a medicina, a biologia, a linguística, a matemática, a engenharia, tudo isso, porque foi preciso e necessário para a vida aqui do chão. Mas agora chegou a hora de nós voltarmos para o nosso estado natural. E você vai sentir essas 4 partes em você se desenvolver ao estudar seriamente a cultura racional. E finalizando, eu advirto a todos, até quem já pegou o livro e jogou para o lado, que o racional superior ele teve que priorizar as pessoas mais humildes, que não têm conhecimento acadêmico desenvolvido, ou seja, esse pensamento concreto desenvolvido. E daí ele usou uma linguagem simples, que muitas pessoas que estudam, felizmente, essa questão aí do curso superior nosso, né, aqui, da cultura artificial, ele é em torno de 6% só no mundo todo. Isso cai muito quando se fala em mestrado, doutorado. A grande maioria da população humana, os 7 bilhões, não tem a magistratura da civilização, esse conhecimento artificial desenvolvido. E o racional superior priorizou essas pessoas. Ele usou uma linguagem racional, em português racional, coloquial. O seu Manuel nasceu no Brasil, no Rio de Janeiro. Só foi à escola até os 10 anos. Daí em diante não precisou mais. Porque ele nasceu já na condição desta glândula desenvolvida, desmaterializada. O raciocínio já em funcionamento, ou seja, ligado à energia racional que orbita a Terra. Ela começou a orbitar a Terra a partir de 1902, quando o racional superior, que é o dia da divina providência, veio preparar a vinda do seu Manuel para a Terra. 2 de setembro de 1902. E depois que o seu Manuel nasceu, houve todo o desenvolvimento dele. Com 33 anos, ele dedicou a vida dele completa à sua missão. E com 88 anos, ele cumpriu a escrituração. Na verdade, antes dos 88 anos. Mas com 88 anos, ele cumpriu a sua missão nesse formato da mecânica material. Na linguagem popular mesmo, é que veio a óbito, né, faleceu. Então foram 55 anos
de extrema dedicação. Ele estava com 88 incompleto, que foi dia 13 de janeiro de 1991. Mas ele deixou toda uma obra grandiosa, maravilhosa. E você vai na montanha, você vai na terra, você vai no sol, você vai ali, vai acolá, você extrai energia elétrico-magnética. Essas energias que fazem aqui essa energia luminosa, né, que a gente traz lá das hidrelétricas e das termoelétricas. E assim as energias aqui que nós conhecemos muito bem. Mas a energia racional não tinha uma fonte aqui. E precisava, para dar tempo de nós, eu, você, desenvolvermos, porque a natureza já está fazendo isso, em nós e nas nossas crianças. Mas a gente não vai dar tempo. Aí foi preciso ela estar materializada. Isso aqui é uma fonte de energia racional, uma fonte portátil, porque para onde você for, você leva consigo. Então, salve o racional superior e salve os longos e bonitos e maravilhosos dias que a Terra, que se aproxima da Terra, com o desenvolvimento do raciocínio. Aqueles que fizerem isso vão experimentar mais rápido do que penso e imagino. Salve.